Olá! Já parou para pensar no que as imagens dos livros didáticos realmente ensinam pra gente? Sabe quando a gente pega um livro novo e a primeira coisa que faz é folhear, só para ver as figuras? Pois é. E olha, isso não é à toa. O grande educador Paulo Freire já dizia que a nossa primeira leitura é a do mundo, das imagens que nos cercam. E quando o assunto é livro de ciências, as ilustrações do corpo humano, principalmente dos sistemas reprodutores, são as que mais chamam a atenção, não é mesmo? É aí que fica a nossa grande pergunta de hoje. O que será que está por trás dessas ilustrações? É só biologia pura e simples? Ou elas carregam outras mensagens? Talvez sobre gênero, sobre a sociedade? É isso que a gente vai investigar agora. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Para entender como essas representações foram mudando, a gente vai se basear numa pesquisa super interessante que olhou para esses livros ao longo de quase 20 anos. Essa pesquisa foi feita por especialistas da UFTM. Eles fizeram o que se chama de análise diacrônica, que, falando de um jeito simples, é como fazer uma viagem no tempo, olhando os livros para ver como as imagens e os conceitos mudaram de uma época para outra. Foram escolhidos 4 livros, de 4 anos bem diferentes: 1992, 96, 2002 e 2009. Cada um deles funciona como se fosse uma cápsula do tempo, sabe? Uma fotografia de como a ciência era ensinada naquela época. E o que será que essa viagem revelou, hein? Bom, as descobertas são bem surpreendentes e apontam para 3 coisas principais: a evolução da própria linguagem da ciência, as mensagens sobre gênero que estavam ali escondidas e até uns errinhos de anatomia que passaram batido por anos. A primeira grande mudança que a gente nota é na própria linguagem. Se a gente pegar os livros mais antigos, vai encontrar termos que hoje soam, bem, ultrapassados. Olha só esse exemplo clássico que está aí na tela. E aqui a gente vê o termo como ele é hoje. Mas olha, isso não é só uma troca de nome, não. Essa mudança faz parte de um movimento bem maior. Essa atualização faz parte de um esforço mundial, que começou lá atrás, em 1895, para criar uma linguagem universal para a anatomia. O objetivo era garantir que cientistas do mundo todo pudessem se comunicar sem confusão, falando a mesma língua. Mas as mudanças não foram só nos nomes técnicos. O mais fascinante é ver como as imagens podem carregar mensagens que vão muito além da biologia. No livro de 92, por exemplo, os pesquisadores acharam essa figura: um casal com umas roupas que parecem da Idade Média e o homem numa posição que sugere claramente uma superioridade. Curioso, né? E não para por aí. A legenda de uma outra imagem nesse mesmo livro reforça essa ideia. Ao descrever o ato sexual, o texto dizia que as mudanças no corpo da mulher serviam para que a estimulação do homem seja máxima. Uma visão bem específica daquele tempo sobre sexualidade, vamos combinar. E isso nos leva a um dos achados mais importantes da pesquisa. Os autores notaram uma diferença, uma assimetria bem clara no jeito de representar os corpos. Enquanto a genitália feminina externa era mostrada em detalhes, a masculina quase sempre aparecia em cortes internos, de um jeito mais técnico, mais distante. E qual a consequência disso? Essa escolha de imagem acaba na prática criando um tabu em volta do corpo masculino. Discussões super importantes sobre higiene, prazer e até ereção acabam sendo evitadas. O assunto é tratado de um jeito puramente técnico, quase asséptico, como se fosse um manual de máquina e não parte da vida. E além das mensagens escondidas, a pesquisa também encontrou erros de anatomia mesmo, que se repetiram por anos. Um dos mais comuns é essa ideia de que as tubas uterinas seguram os ovários como se fossem mãos. É uma imagem até poética, mas que não é real. Na verdade, eles ficam só ali, próximos. E aqui tem outro erro, só que com um impacto bem direto na saúde. Em algumas ilustrações, a posição da próstata não estava muito precisa. Pode parecer um detalhe pequeno, mas uma imagem errada pode atrapalhar a compreensão de exames preventivos super importantes como o toque retal, um assunto que infelizmente ainda é cheio de tabus. Diante de tudo isso fica a pergunta: quando foi que as coisas começaram a mudar? Bom, teve um ponto de virada na educação brasileira que tentou transformar esse cenário. O ano que marcou essa virada foi 1998. Foi quando o Brasil criou os Parâmetros Curriculares Nacionais, os famosos PCNs, que trouxeram uma proposta totalmente nova para a educação sexual nas escolas. A grande sacada dos PCNs foi tratar a orientação sexual não como uma matéria isolada, mas como um tema que atravessa todas as outras. A ideia era finalmente ir além da biologia pura, sabe? Criar um espaço seguro para a galera discutir o corpo, prevenção, relações e diversidade de um jeito aberto, acolhedor e, claro, científico. Então, depois de olhar essa evolução toda dos livros e as mudanças na educação, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A conclusão da pesquisa é bem direta e poderosa.
Imagens não falam sozinhas. Aquela ideia de que uma figura se explica por si mesma, sem precisar de contexto, é um baita engano. Ainda mais quando o assunto é ciência e corpo humano. É verdade que as ilustrações melhoraram muito, se tornaram mais realistas com o tempo. Mas isso não quer dizer que elas estão livres de preconceitos, não. Às vezes, os estereótipos e os erros só ficaram mais sutis, meio camuflados por um design mais moderno. E é aqui que a gente chega no ponto central da questão. O livro didático é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante. Mas ele é só isso, uma ferramenta. A peça-chave, a força que realmente transforma, é a mediação de quem está ali na sala de aula ensinando. É essa pessoa que vai contextualizar, corrigir, questionar e transformar uma simples imagem numa discussão rica, diversa e de verdade científica. E essa reflexão toda deixa uma pulga atrás da orelha para a gente hoje. Se a gente olhasse com essa mesma lupa para o material didático que está sendo usado agora nas salas de aula por aí, que mensagens, visíveis e invisíveis, a gente encontraria? Toda essa análise que a gente conversou aqui foi inspirada em um artigo científico de Mirley Alves, Patrícia Buranello e Luiz Galego, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação e Saúde. Se o assunto te interessou, vale muito a pena procurar pelo estudo completo. Obrigada pela companhia e até a próxima!